Pessoal, agora vamos proceder à análise literária com base no conto Cavalo Imaginário de Moacir Scler, que nós já temos inclusive a leitura aí no Google Sala de Aula para vocês acompanharem. Vocês têm não apenas o texto escrito, como também o texto narrado por mim mesmo, né? Se você não quiser ver eu narrando, tem o texto escrito, né? Se você quiser também acompanhar o texto narrado, né? Acompanhe, né? Então vamos proceder aí, análise dentro do que nós falamos no primeiro momento sobre os elementos da narrativa. Agora tendo por base esse texto que inclusive está no caderno de vocês, tá bom? Então qual é o foco narrativo? O foco narrativo desse texto é exatamente o narrador é personagem. O narrador ele fala em todo momento, ele participa da história, ele vai falar sobre a escola que ele estuda, dos colegas que ele tem e vai falar de toda a trajetória, todo o texto se dá do primeiro ao último momento com o narrador, personagem, tá certo? Prosseguindo. Os personagens, né? O personagem protagonista da história, nós vemos que é o Francisco. Vou pedir para dar um clique aqui no vídeo. O Francisco é exatamente aquele jovem que tinha um cavalo imaginário, né? Eu coloquei essa imagem para ilustrar um pouquinho uma reação semelhante à do Francisco, né? O menino falando que tem um cavalo imaginário. Prosseguindo. Temos o personagem antagonista, que é o Rodrigo. Pode clicar aí no vídeo. Que era filho do prefeito, era aquele que era odiado por todos da escola, né? Exemplifiquei com esse vídeo, não que seja o Rodrigo, tá bom? Mas é só para exemplificar. Todos vocês conhecem, né? Toda a trama aí que já foi lida e está no caderno de vocês, enfim. E as personagens que são secundárias, né? Ou coadjuvantes, né? Que está ou estão na narrativa em torno do protagonista e ou, né, antagonista. Então, quem seriam esses personagens secundários? Os amigos da escola, né? O pai do Rodrigo, que ele cita, né? O narrador cita, o pai do próprio narrador também que cita, e o pai do Francisco. Podem ver que esses personagens, eles precisam de ter exatamente o protagonista e o antagonista para que eles existam, né? Se não existisse o protagonista e o antagonista, não faria nenhum sentido ter essas personagens, ok? Prosseguindo. Qual é o espaço que ocorre, né? O lugar. É uma cidade do interior, né? Coloquei aqui uma imagem que lembra exatamente uma cidade do interior. Prosseguindo. O tempo é exatamente cronológico. Dá uma clicada aí no vídeo. Obrigado. Então, nós temos aí um tempo cronológico, né? Toda a narrativa se dá num espaço de tempo linear, né? O tempo segue no fluxo normal, vamos assim dizer. Ok? Próxima. Fatores fantásticos, né? Então, no caso, é o garoto que tem um cavalo que ele fala que é o cavalo dele, né? Mas ninguém vê o cavalo, né? É o cavalo imaginário. Eu coloquei essa imagem aqui, mas se ele tivesse um cavalo desse aqui, ainda ele estava na vantagem. Nem esse cavalo ele tinha. Era um cavalo que ele imaginava que tinha, vendo os colegas que tinham seus cavalos de verdade, ele, digamos, não perdia a oportunidade também e dava liberdade à sua imaginação. E o enredo, professor? Ah, meu pai, que dificuldade é o enredo, né? Então, o enredo da história é bem simples, né? Começamos com a situação inicial. Escola de filhos de fazendeiros, né? A situação inicial. Todo o primeiro parágrafo descreve isso, né? Segundo parágrafo, fala de um conflito. Qual é o conflito, professor? Um garoto humilde estuda lá. Esse garoto é filho de um sapateiro, né?
totalmente fora do perfil socioeconômico da escola. Depois, o clima, ou melhor, esse é o conflito. Qual é o clímax? Um menino rico, chamado Rodrigo, faz um desafio para o colega, faltou o colega aqui, para o colega de classe trabalhadora, né? E ganha a disputa. Então imagine você, né? Diante desse desafio, o colega vai e perde, né? E temos aí automaticamente o que? O clímax, né? O que vai acontecer no final? O menino vai mostrar que é melhor, vai acontecer o quê? O desfecho é triste até, né? O garoto se muda da cidade e o narrador não o viu mais. Esse é o desfecho. Então, essa é a estrutura do enredo do Cavalo Imaginário. Tipos de discurso, né? Então você vê a predominância da fala do narrador. O narrador fala bastante, por sinal, né? E, porém, em alguns momentos se vê o uso de discurso direto, né? Ou seja, há a marca aí da fala das personagens com o uso de travessões, principalmente, ok? Então, retomando todo o nosso estudo, então nós falamos exatamente sobre o que é necessário para se produzir um conto, foco narrativo. Quais são os 3 tipos de foco? Então nós temos o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Na narrativa, um cavalo imaginário, o narrador é personagem. Segundo elemento da narrativa, personagens, protagonista, antagonista e coadjuvantes. Então nós temos personagem protagonista, Francisco, personagem antagonista, Rodrigo, e temos uma série de personagens secundários. Espaço. Qual é o espaço que ocorre? É exatamente numa cidade do interior. Tempo. Tempo cronológico. Fatores fantásticos, né? O garoto, ele tem um cavalo, né? Um cavalo de estimação, mas o cavalo é imaginário, né? Mas em todo momento ele brinca, até que acontece o clímax da história acontece em torno exatamente de uma disputa, né? Com o Rodrigo. Sexto momento, enredo, situação inicial, conflito, clímax e desfecho, que vocês podem voltar aí no vídeo e acompanhar toda a narrativa, observe esses elementos do enredo. E os tipos de discurso, temos um texto predominantemente com um discurso indireto, né? Porque o narrador ele reproduz falas de personagens, mas em alguns momentos, principalmente no clímax, né, você vê o discurso direto, ok? Então, nossas considerações finais é que vocês já viram esse vídeo, se for necessário, retorne. Leia o material de apoio que a gente está dispondo para vocês por meio dos slides. Esses mesmos slides estão na página do Google Sala de Aula. Outros materiais ali também estarão para vocês consultarem, tá bom? E em qualquer dúvida, vocês podem nos mandar um e-mail aí pelo william.francisco@professor.barueri.br, tá certo? Terminamos aí com a imagem da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Esperamos aí que esse momento de pandemia passe e logo nós venhamos todos voltar às nossas aulas, tá certo? Um forte abraço, uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.